Oi, oi, oi! Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa quinta aula. O tema de hoje é 4 dicas para professores tornarem suas aulas relevantes. A primeira dica, e é indispensável, é conheça seus alunos. Vamos dizer que um professor trabalha na parte da manhã em uma escola particular no centro da cidade e à tarde ele trabalha em uma escola pública numa periferia. Será que o professor ele deve usar as mesmas metodologias, a mesma linguagem? Será que os seus alunos vão interpretar aquilo que o professor fala da mesma forma? A comunicação, os alunos e as aulas serão iguais? A resposta é não para todas estas indagações. No sentido que eu digo que o professor deve conhecer os seus alunos, conhecer a comunidade da qual os alunos fazem parte, o local onde o aluno mora, será que ele é favorável ou desfavorável para a sua aprendizagem? O professor ele pode conhecer também assuntos que vão ser mais relevantes para cada tipo de aluno, localizado em cada tipo de comunidade e assim por diante. Então, ele tem em mãos ferramentas muito poderosas, que é saber estabelecer com o aluno uma comunicação muito positiva. Então, se o professor ele estabeleceu uma atividade na escola particular de acesso à internet, pesquisas ou a vídeos, e também na escola pública estabelecer essa mesma atividade, a diferença é muito grande, porque na escola particular, provavelmente todos os alunos vão ter esse acesso ilimitado, né? E nas escolas públicas, não. Então, o professor ele precisa ter agilidade, conhecimento pleno, independente das condições que seus alunos se encontram. E por isso é muito importante o professor realmente conhecer os seus alunos, saber de onde o aluno faz parte, até mesmo em questão de trabalhos, né? Muitos alunos do ensino médio de escolas públicas já estão inseridos no mercado de trabalho e muitos alunos de escolas particulares não. Então, só esse fator já traz uma diferença muito grande para a questão de cansaço, questão de concentração. Então, tudo isso precisa ser analisado com muita calma para que realmente o professor possa ser muito eficiente em tudo que ele fizer. A dica é: questione e dê espaço para os alunos exporem suas opiniões. Como fora falado anteriormente, cada vez mais os adolescentes e os jovens têm a necessidade de falar, de expor sua opinião, sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então, o professor ele pode sim usar essa ferramenta para tornar a sua aula cada vez mais interessante. E como que o professor faz isso? Trazendo indagações para a sua turma, abrindo debates, fazendo com que realmente os alunos saiam com aquela pulga atrás da orelha, né? Sobre algum questionamento que fora feito e assim por diante. Então, fazendo isso, o professor ele fará com que os seus alunos sintam-se participantes da aula e ele também instiga curiosidade sobre determinado assunto. E isso, com certeza, é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta muito importante que pode fazer o professor se dar muito bem com os alunos nesse sentido. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui, ele é muito importante. Os primeiros momentos de aula são determinantes para todo o restante. Você já deve ter ouvido aquela expressão, a primeira impressão é a que fica. Justamente sobre isso que eu quero falar aqui. Quando o professor ele coloca o pé dentro da sala de aula, ele já está conquistando ali a atenção dos seus alunos para aquele dia. Então, um bom dia de forma educada, boa tarde de forma educada, ser uma pessoa amigável, uma pessoa alegre, faz com que o professor ele consiga, desde já, prender a atenção dos seus alunos. Vemos que essas primeiras impressões, elas são, sim, fundamentais para o bom relacionamento entre professor e aluno, a boa interação entre os mesmos e também entre a aprendizagem e o aluno, porque quando o professor ele consegue conquistar os alunos já nos primeiros segundos da sua entrada, é muito mais fácil que ele realmente consiga conversar, consiga passar um conteúdo de forma mais leve e assim, em consequência, os alunos venham aprender com mais facilidade e também ter mais facilidade em questionar o professor ou de expor as suas dúvidas. Quarta e última dica é: utilize recursos que chamem a atenção. Eu vou estar citando para vocês
o que uma pesquisa demonstrou em relação aos estímulos oferecidos aos alunos em sala de aula. O primeiro é que 55% dos estímulos são visuais, ou seja, como o professor se apresenta, como ele gesticula, a roupa também que ele está vestindo, aquilo que ele apresenta em questão de material 3D, material tecnológico ou material em uma folha simples, se tem cor, se chama a atenção nesse sentido, ou se é preto e branco, se aquela questão visual faz o aluno ficar curioso, tudo isso é o que prende 55% da atenção dos alunos. Sabendo disso, o professor ele pode desempenhar uma atividade visual muito mais ampla, uma atividade visual muito mais interessante. A pesquisa ainda mostrou que 38% do estímulo é vocal, ou seja, como o professor fala, o tom de voz que ele usa, se é uma voz de extrema autoridade ou se é uma voz amigável, a entonação e o timbre da voz. Tudo isso é importante. Sabe o que cabe aqui? Aquela questão que eu falei sobre música. O aluno ele consegue aprender muito quando o professor relaciona o conteúdo com músicas do momento, né? Então, com certeza, aqui cabe destacar isso como uma parte muito importante do aprendizado. E apenas 7% é de conteúdo verbal. Então, é importante destacar aqui que, em grande maioria, o professor sempre se preocupa muito com aquilo que ele vai falar, se aquilo que ele está falando está sendo claro, se ele está explicando bem a matéria, e muitas vezes ele se esquece desses outros, dessa outra porcentagem que é crucial para o aprendizado do aluno, como a entonação da voz, os estímulos visuais e assim por diante. Vou citar aqui algumas ferramentas que eu acho que são de grande valia nesse sentido de conteúdo. O uso do 3D, como eu já falei em outras aulas, uso de cores, animações cômicas que vão criticar algum posicionamento e levar a turma a uma indagação saudável, imagens para interpretação pessoal, perguntando o que você vê nessa imagem, o outro aluno vai ver algo totalmente diferente, isso cria realmente uma interação entre os alunos que pode ser muito importante para o desenvolvimento, ritmos para memorização, como eu já falei em outras aulas, e coisas do tipo, né? Ritmo, batidas e tudo mais são fundamentais para prender a atenção do aluno e conquistar, a partir dessas ferramentas, uma interação muito mais ampla, conquistar o coração do aluno, né? De certa forma, a gente pode dizer assim, e principalmente conquistar a atenção para que o professor possa impactar de forma muito positiva a aprendizagem e tornar interessante o aprendizado para os seus alunos. E essa foi a nossa 5ª aula. Espero você para a nossa 6ª e última aula com o tema Educação para o Futuro. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Um grande beijo.